Olá pessoal, tudo bem? Vão informando aí se o áudio tá ok. Doutor Felipe Possamay. O doutor André entrou aí. Doutor André, a sua imagem está invertida. Aí, professor, Agora sim. agora sim. Tudo bem, doutor André? Tudo certo, boa tarde. Boa tarde. Me ouve bem? Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo, vindo bem. Tá bem. Eu tô sem fone aqui. Qualquer coisa me avisa que eu puxo um fone. Tá? Bom, pessoal, Certo. vamos começando, né? Até para premiar os pontuais, né? Quero agradecer a presença de todos. Aí os colegas estão chegando devagarinho, aí estão chegando. Quero cumprimentar todos os colegas presentes, né? Principalmente porque hoje a gente vai tratar de um tema bastante importante para os advogados. Tem surgido muitas dúvidas, né? E está aqui comigo hoje para conversar o doutor André Luiz de Aguiar Tessainer, que é juiz corregedor no Tribunal de Justiça, responsável pela área de informática e pela comissão de inovação do primeiro grau, né? E antes de a gente iniciar os trabalhos, eu gostaria de parabenizar tanto a iniciativa do nosso presidente Ricardo Breyer, quanto o presidente do TJ, desembargador Voltaire de Lima Moraes, pela forma com que estão conduzindo os trabalhos. A gente está vivendo um momento que é difícil, é delicado, é único, né? E só a parceria entre as instituições, a parceria entre as pessoas é que é possível que a gente ultrapasse os obstáculos da melhor maneira possível. Então, esse diálogo ele é vital para garantir a qualidade jurisdicional e por isso que a gente parabeniza, né? Doutor André, a palavra é tua. Fica à vontade. Boa tarde, então. É um prazer estar aqui, é um prazer estar conversando com a OAB e também com o Dr. Felipe. A gente já há tempo que a gente troca ideias e especialmente sobre as questões do processo eletrônico e saliento também essa questão do diálogo, que ela tem, o diálogo é uma característica muito forte dessa administração, e eu vejo isso tanto da nossa administração quanto também por parte da OAB. Isso é excelente, é alguma coisa que só vem a somar na qualidade da prestação jurisdicional. Isso aí. E é algo importante para que a gente consiga realmente construir novos caminhos, construir novas soluções. E essa live, doutor André, eu até achei bastante importante, porque em todos os treinamentos, tá? Quando a comissão viaja ao Rio Grande do Sul falando de processo eletrônico, tentando auxiliar os colegas, nós sempre dizemos que a OAB do Rio Grande do Sul ela tem a porta aberta, cadeira em cada um dos tribunais, né? E a tua presença nessa live de hoje, que é um ambiente bem informal, né? A tua presença possibilita que a gente demonstre para os colegas que a OAB está sempre em contato com o tribunal e o tribunal está sempre nos ouvindo, né? O doutor André, eu tenho tido a grata alegria de trabalhar com ele lá dentro do COGEP, do Comitê Gestor, toda a equipe de TI, enfim, são quem ouvem aí os nossos problemas. Quando a gente identifica problema, a gente manda lá para o pessoal que prontamente nos acolhe ali e vê como é que pode, da melhor maneira, colocar a demanda da advocacia em produção. Então, de verdade, agradeço a tua disponibilidade. Então, aproveitando o tempo, aproveitando já e entrando no assunto, tá? Porque eu sei que esse tema está preocupando bastante os colegas, né? Tem circulado notícias de tudo que é forma, né? Alguns estão pensando que
a advocacia vai digitalizar todo o acervo físico do TJ, o que não é assim que vai funcionar, mas isso nós vamos falar mais à frente. Mas eu gostaria que tu explicasse para nós, doutor André, como é que vai funcionar a digitalização facultativa, a advocacia, né? Como é que vai funcionar para nós advogados? Certo. Essa questão da digitalização, ela vem de longe. Logo que teve aquele movimento da OAB lá em 2017, depois quando houve a decisão da administração de adotar o EPROC, desde essa época a gente já viu que como a gente estava muito atrás em termos de virtualização, a gente viu naquele momento que a gente ia ter que, de alguma forma, começar a digitalizar os processos. Então, já na primeira implantação do EPROC, na comarca de Encantado, a gente já fez uma primeira digitalização de uns 50, 100 processos, não me lembro bem a quantidade, e sempre que era possível, em cada implantação, a gente ia digitalizando uma pequena quantidade para ir vendo como é que isso funcionava. Mas isso sempre foi muito claro, a gente sabia que em algum momento ia ter que levar bem a sério essa questão da digitalização. Até que em determinado momento a gente resolveu fazer ali no âmbito da corredoria um projeto que foi muito bacana, que foi de digitalização do acervo nas varas de família, na família porque eram menos varas e é onde tinha começado o EPROC, então eram 5 varas de família e a gente tinha uma limitação, que depois eu explico um pouquinho melhor, mas a gente só podia digitalizar o que era depois de 2015. Então a gente pegou uma vara que ficou com os processos físicos, redistribuiu os processos entre elas, foi um trabalho bastante de fôlego, né? Não é uma coisa muito simples, envolve jurisdição, né? E a gente deixou quatro varas integralmente eletrônicas, tudo com a digitalização. E o que a gente viu, né, o que é importante todo mundo saber, é que a digitalização não é um procedimento muito fácil. Não é como a gente mandar um e-mail e anexar um arquivo, né? Não é uma coisa tão simples. Né? Primeiro tem a parte que é a de transformar o papel num PDF. Essa parte, ela por si só, já é um pouco trabalhosa, mas é um trabalho mais braçal, digamos. Às vezes tem alguma complicação, às vezes tem aqueles mapas, né, enormes, que são dobrados no processo, que ali precisa de um scanner específico, mas tratando do processo comum, assim, já é um procedimento trabalhoso, demorado, mas essa não é de transformar o papel no eletrônico, isso aí é a parte mais tranquila. O que a gente foi ver na prática é que o outro lado da digitalização, que é colocar dentro do EPROC, é alguma coisa bem complicada. Primeiro, depois que o servidor localiza o processo, põe na mesa dele para começar a fazer isso, tem que preencher uma série de cadastros. E às vezes, se o EPROC exige alguns dados que nem sempre estão no processo. A gente precisa ter, por exemplo, o CPF. O CPF começou a ser exigido de forma mais forte e não faz tanto tempo assim. Então, os processos mais antigos, muitos deles, não têm CPF. Daí o servidor tem que pegar o processo, folhear, achar algum documento que tem, às vezes tem que ir para algum sistema que a gente tem acesso para achar esse CPF. Enfim, todo esse trabalho só de cadastramento, ele demora em torno de 15 minutos. Então, não é uma coisa muito fácil de fazer. E isso o nosso servidor tem que fazer, não tem como terceirizar isso de nenhuma forma. E tem um outro lado, que é a parte que a gente chama de indexação, que é pegar aquele PDF enorme e dividir. E o que a gente viu desde o início também, lá naquelas primeiras digitalizações, é que não ia ser suficiente para o juiz, para o advogado, para o promotor, e manusear, entre aspas, né, o processo com um PDF só enorme. Porque quem já trabalhou com processo assim, sabe que não é muito fácil a gente ficar localizando as peças ali. Por outro lado, a gente não tem como fazer uma separação muito minuciosa. A gente não tem como pegar e colocar o documento a inicial, a procuração, o documento X, a prova Y, porque senão a gente vai ficar um dia inteiro só para cadastrar um processo. Então, o que a gente fez? A gente chegou num meio termo. A gente fez, a partir desses vários projetos da digitalização, a partir da experiência
no interior, em Porto Alegre, conversando também com o segundo grau. A gente chegou num meio termo, a gente viu que a gente poderia deixar, em vez de um PDF enorme, e em vez de item por item, a gente poderia fazer em blocos, que é o padrão que a gente está adotando agora. A gente coloca basicamente, né, a inicial em documentos, a contestação em documentos, a réplica, a instrução probatória, e é isso. Então, em torno de 4 blocos é o formato que a gente está estabelecendo para esse formato digitalizado. Eu acho importante deixar bem claro, e quem não trabalhou ainda com processo digitalizado talvez não se dê conta, assim, mas é diferente trabalhar num processo que nasce digital, especialmente no EPROC, que é aquele sistema ali bacana, né, dos eventos. É diferente a gente pegar um processo que nasceu já no EPROC, de um processo digitalizado. Mesmo que fosse peça a peça, ele não fica a mesma coisa. Então, não dá para a gente querer ter a mesma velocidade de manuseio nos 2 tipos de processo. Mas acho que ninguém tem dúvida disso, de que vale a pena a gente fazer essa digitalização. Acho que é um consenso que tem hoje. É uma coisa que eu reparo, né, pensando no processo eletrônico, não faz tanto tempo assim, faz acho 15 anos, a gente estava aqui discutindo se valia a pena um processo eletrônico. Hoje não se discute mais isso. Né? Não é opção, é exatamente isso. A digitalização é a mesma coisa. A gente estava num tempo em que, vamos digitalizar, vale a pena e tal. Agora, nesse período de pandemia, também é o que a gente vai precisar. A gente não vai sair desse período de pandemia muito rápido. Quando a gente começar o retorno não vai ser como era antes. Então, a gente precisa, mais do que nunca, correr atrás do prejuízo e fazer essa digitalização. Mas se tu me permite uma parte, doutor André, claro. O que acontece, né? Nós ali cada reunião que a gente faz com o TJ, com o TRT, com o TRF, buscando entender para onde é que está sendo desenvolvido o sistema, a gente faz, ao longo do estado inteiro, um trabalho de formiguinha, levando ao conhecimento dos advogados, né? E algo que muitos advogados nos questionam hoje antigamente se dizia, né, o processo que nasce físico termina físico. E assim nós levamos essa mensagem, né? E hoje se reviu, e até eu não sou contrário à revisão, né? Pelo contrário, eu acho que nós temos que digitalizar, sim, o acervo, nós precisamos avançar nesse tema, nós precisamos terminar a missão, que é ter um acervo processo eletrônico. Só assim que a gente vai poder prosperar aí nessa temática, né? Mas eu vou introduzindo aqui algumas perguntas que vão surgindo ao longo da live, enquanto a gente estiver trabalhando do tema, tá? O próximo tema, já que eu gostaria de te perguntar, seria um dos requisitos da digitalização. O que é preciso para que o advogado digitalize? E, nesse sentido, nós aqui da CDTI, nós já lemos lá o ato 16 de 2020, inclusive sugerimos algumas alterações que foram já nos sinalizadas que seriam acatadas, né? Mas a principal preocupação dos advogados é a do PDF, né? Muitas comarcas estavam saindo com ofício circular e dizendo como é que deveria ser, e aquilo nos causou bastante preocupação, né? Algumas comarcas, inclusive, dizendo que nós teríamos que dar vista para os outros colegas dentro dos nossos escritórios, né? O que é inadmissível. Nós estamos num momento de pandemia e nós temos que preservar os servidores públicos e os advogados. E isso me parece que já foi tratado pela Corregedoria, já foi resolvido, né? E a outra preocupação era o PDF único, né? Que alguns estavam dizendo, alguns ainda estão dizendo, alguns ofícios circulares, dizendo que nós temos que nomear individualmente. Eu vi aqui uma pergunta, uma colocação da Sejusc de Bagé, dizendo que a pior parte é a indexação e digitalização entregue em arquivo único. Veja, a visão da advocacia, né? É extremamente custoso pegar um processo físico e tratar ele como se fosse um processo novo no EPROC. Porque eu vou ter um trabalho absurdo para triar e nomear cada uma daquelas peças, né? Exato. E há um consenso, e aí é importante que os colegas entendam e também que os demais servidores entendam. Quando um tribunal resolve tornar todo o seu acervo físico eletrônico, ele assim o faz em bloco. Foi feito assim na Justiça do Trabalho, foi feito assim na Justiça Federal.
pega aquele processo capa a capa, joga dentro do sistema e a partir dali ele vai ser feito documento a documento. Provavelmente, arrisco a dizer, e me corrige depois se eu estiver errado, que posteriormente vai ser feito assim também no TJ. Não tem como individualizar arquivo por arquivo, petição inicial, procuração, RG, é inviável. E para o advogado, não tem como a gente individualizar esses documentos. Então, colocando a pergunta de forma mais objetiva, como que vai ficar? Nós podemos mandar esse arquivo único, capa a capa, porque eu vi lá a alteração no ato 16 de 2020, que diz que preferencialmente vai ser enviado nominado separado e, sendo inviável, vai ser enviado em arquivo único. A questão é que não é inviável. Para mim não é inviável digitalizar 1 a 1. Para o meu escritório não seria, mas eu quero enviar em arquivo único porque é menos custoso, menos tempo, né? E tem colegas que não têm condições de fazer essa separação, mas o inviável ali me causa preocupação, porque se a gente for analisar o termo a fundo, não é inviável para ninguém, mas é o correto, é o arquivo único capa a capa. O que tu tem para nos dizer? Vamos por partes. Primeiro, assim, a possibilidade do advogado digitalizar o processo é uma alternativa que a gente deu como faculdade, para tentar agilizar, para ajudar o próprio advogado. Mas, primeira coisa que tem que ficar bem claro é que não existe nenhuma obrigação do advogado, nunca se pensou isso, né, de obrigar o advogado a digitalizar os seus processos. Eu acho que até algum estado andou fazendo isso, mas nunca nos passou pela cabeça fazer isso, né? A segunda coisa é com relação à divisão do PDF. Essa divisão do PDF, mesmo dividindo esses 4 blocos, ela é relativamente trabalhosa, tanto para o advogado quanto para o servidor. Então, na ótica do judiciário, se o advogado está com tempo, tem condições, está afim, sabe fazer, consegue dividir naqueles 4 blocos, show de bola, manda assim que facilita para a gente. Se o advogado não sabe fazer, não tem tempo, não quer, não tem essa obrigação. A nossa orientação ela está bastante clara. Se o advogado quiser, até se ele quiser mandar item por item ali, dividido, tudo bem, melhor ainda, mas a gente não pede, não tem essa obrigação. Se mandar separado com o nosso padrão dos 4 blocos, perfeito, ótimo, muito bom para a gente. Se mandar no PDF único, a gente vai aceitar e a gente vai dividir e a gente vai colocar no EPROC. A gente sabe que algumas comarcas andaram iniciando isso diferente, mas aqui é bom lembrar e salientar esse período de pandemia que a gente está. Ali na corregedoria, a gente está, logo no início especialmente, a gente fazia 1, 2, 3 orientações por dia, porque cada dia era uma situação nova, alguma coisa diferente, que estava chegando, então estava todo mundo se adequando. A gente deu uma acelerada nessa questão de facultar os advogados a digitalização por causa do período, porque isso não estava no nosso script fazer isso agora correndo desse jeito. A gente fez porque era um jeito de a gente conseguir prestar jurisdição. Então, quando chegou ao nosso conhecimento, e a OAB ajudou nisso, de que algumas comarcas estavam exigindo até essa coisa do advogado chamar outro advogado para o escritório, uma loucura assim, e a gente já pontualmente começou a entrar em contato com essas comarcas para orientar. Mas isso, se alguma coisa assim fora da curva, vai acabar. É natural que aconteça, porque a gente tem que entender o lado do juiz também. O juiz está ali recebendo dezenas de orientações de tudo que é lá todo dia, então pode se perder nisso, né? Então o que a gente tem assim, a orientação geral, é essa aí que eu comentei, e os casos pontuais a gente vai trabalhando na orientação caso a caso. Até eu tenho me comunicado com os advogados aqui, né, que tem o perfil da CDTI agora ativo, e eu peço para que os advogados conversem com os presidentes de subseção. E sempre que chegar alguma coisa do presidente de subseção, olha, não está bem, ou não está adequado àquela norma, passa para mim, pode passar diretamente para mim, ou passa aí pelo perfil da CDTI, enfim, que eu tenho conversado direto com o doutor André, com toda a equipe lá do TJ, e em todos os casos que eu relatei até agora, tem se conseguido resolver rapidamente, com conversa, com diálogo, e é o que o tempo atual pede diálogo. Então, nos informe a CDTI, informe a OAB através da CDTI, que nós, através da porta do diálogo aberto lá no TJ, nós temos conseguido resolver bastante rápido. Eu fiz essa provocação, doutor André, sabendo da resposta, mas para que os colegas vejam como é que é o nosso trabalho, como que a gente
tem conseguido. É como tu bem colocou, é uma possibilidade que se cria para facilitar de alguma maneira, né? E a gente sabe, tem limitação, mas que não é o ambiente ideal. Pô, não é o ambiente ideal começar a tratar de um assunto tão profundo no meio de uma pandemia, mas e aí nós vamos ficar parados, não vamos nos movimentar, nós precisamos fazer os processos andar, a gente precisa entregar a prestação jurisdicional, né? Então, isso é importante. Eu peço aos presidentes de subseção, principalmente, aos conselheiros que estão aí nos assistindo nas lives, que não tem algo que não está saindo de acordo com o que deveria, entra em contato. Doutor André, é por isso que eu fiz questão de te trazer aqui para conversar, porque quando a gente senta para conversar, eu chego cheio de problema. E costumo sair muito mais tranquilo do que quando cheguei, né? Porque vejo que tem uma boa vontade ali na corredoria de ajudar, de fazer a coisa funcionar, isso que é importante. A gente cai naquela questão do início da nossa conversa, do diálogo, né? Que eu, como disse, é uma característica dessa gestão, e a gente tem conversado direto com a OAB, com a PGE, o Ministério Público, enfim, e a gente acredita, especialmente nesse período que a gente está agora, que é o que precisa para a gente superar essas dificuldades de agora. Exato. Eu ia te perguntar, não sei se tu considera que está tratado, eu ia te perguntar como é que funciona, para a gente ter uma ideia, né? Porque eu já botei tudo na ponta do lápis aqui, né? Quanto tempo que eu vou gastar para digitalizar um processo de capa a capa, eu já fiz tudo, né? Até porque com as orientações de cada comarca, a gente não sabia como que ia ser o padrão. Eu imaginei, vai liberar para digitalizar todo o acervo. E a gente já viu que não, né? Até porque não vai ter servidor para autuar processo o suficiente em cada comarca. Então, não vai ter como, né? Mas eu já fiz o meu cálculo aqui de quantos minutos, mais ou menos, se gasta para digitalizar um processo de capa a capa para devolver para o cartório. Como é que funciona internamente, tá? Eu peguei o processo, digitalizei, assumindo a realidade do PDF único, capa a capa, e entreguei na vara. Como é que dá esse trâmite? O que eles têm que fazer lá dentro para tornar o processo, criar um processo dentro do EPROC e indexar essas peças? Como é que funciona esse trabalho e quanto tempo leva? Essa é a parte bem trabalhosa, né? Depois que o servidor recebe o e-mail com o PDF, tem que criar o processo dentro do EPROC, tem que pegar o processo físico, tem que lançar movimento nele também, né, dizendo que ele está suspenso ou extinto, conforme se o processo está com advogado ou em cartório. Uma vez feito todo o cadastramento e lançado dentro do EPROC, tem que pegar de forma bem manual mesmo, fazer a divisão, a indexação, a divisão dos arquivos, colocar eles para dentro do EPROC, para depois, então, dar o andamento. Tudo isso é bem manual, é com um software que a gente tem disponível gratuito na internet. É diferente do que vai acontecer depois no projeto grande da digitalização, que um pouquinho mais adiante eu queria comentar. Uhum. E aproveitando também o gancho, né, tudo isso que a gente está falando, só para ficar bem claro, nessa parte da digitalização pelos advogados, é pelo período da pandemia, né? Porque em seguida a gente já vai trabalhar com a ideia de digitalização maior, que é outro assunto depois que a gente pode entrar. Aqui vou para mais duas questões, tá? Magali Vendruscolo colocou: gostaria que todos entendessem que se houver alguma indicação das peças, isso facilitará em muito o acesso de cada pessoa, seja magistrados, servidores, e isso vai demorar muito. Veja, Magali, claro que sim. Claro que se eu pego um processo que nasceu eletrônico, ele é nato digital, eu coloquei ele no EPROC, ele vai estar peça a peça. Agora, não adianta a gente dificultar a vida da advocacia nesse período que é delicado e pedir para que faça peça a peça, sendo que eu imagino que se o tribunal for definir por digitalizar a massa inteira, 2 milhões, 3 milhões de processos, o tribunal não vai fazer peça a peça. E não é porque não quer, é porque não tem condições, é inviável. Inviabiliza o projeto de digitalização. Então, mais cedo ou mais tarde, esse processo ele vai ser digitalizado em bloco. Então, eu não posso exigir do advogado agora que ele tenha esse ônus, sendo que depois não vai haver.
né? E até, doutor André, não sei se vocês têm dimensionado isso, claro que vai variar de comarca para comarca, mas se tem uma ideia de que média de processo, por exemplo, no interior em que a comarca é menor, vão ser liberados 10, 20 processos por advogado, ou vai ser liberado para o advogado digitalizar todo o seu acervo. Eu posso digitalizar todos os meus processos físicos. Assim, no período da pandemia, que é o que é tratado pelo ofício circular 16, existe algumas limitações. A primeira delas é aquela questão das bandeiras, né? Se a gente está numa situação mais crítica na pandemia, não vai dar para fazer essa movimentação de processos. Se não tem um empecilho dessas bandeiras, daí vai depender de cada comarca. Daí isso é regulado por cada comarca, ver quantos processos é possível passar para os advogados fazer essa digitalização. Mas isso, eu insisto, é no período da pandemia, porque a gente não vai ter qualquer limitação por advogado, por parte, ou qualquer tipo de limitação dessa natureza quando a gente tratar desse projeto maior. As limitações que houver vai ser pelo tipo de processo, por exemplo. Né? Sim. Deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui, tá? Que é o doutor André Sontag, que é nosso diretor na OAB, nosso diretor tesoureiro. Ele perguntou: a forma de envio, que atualmente é e-mail, tem como criar um FTP, ou aplicativo, faça as limitações de tamanho que os servidores de e-mail geralmente impõem? Isso daqui, essa questão nós levamos há pouco tempo, né, para o tribunal, né, e é pertinente, né, porque eu não sei qual é a limitação do TJ, né, mas a maioria dos serviços de e-mail que a gente tem acesso, eles limitam a 10, 15, 20 mega no máximo, né? Então, a gente viu lá na resolução que seguiria o tamanho máximo de arquivo do EPROC, que são 11 mega, então talvez eu não consiga mandar nem dois PDFs e eu já estaria limitado. E o que teve um membro da nossa comissão, o Dr. Marcos Laguna, que ele recomendou que se utilizasse um serviço que é utilizado na Justiça Federal. E agora me fugiu o nome desse serviço, mas é uma espécie de FTP que eles liberam lá de 200 mega para subir a sustentação oral e o servidor tem acesso por ali. Não seria possível, eu sei que nós estamos com o tempo apertado dentro da pandemia, mas não seria possível que a gente tivesse algo nesse sentido para ter menos um entrave no envio desses arquivos aí, não estivéssemos limitados por uma limitação de terceiro, né, fornecedores de e-mail. Esse sistema é bastante interessante, eu não tinha conhecimento, acho que foi o senhor mesmo que me comentou isso na outra semana, e a gente vai ver como é que funciona isso. Mas não é nada que a gente vai conseguir usar amanhã, por exemplo, a gente tem que pensar alguma alternativa para começar agora. Então, assim, a utilização de FTP, eu acho que é uma coisa um pouco mais avançada, e eu não sei se não teria algum bloqueio de acesso por parte da rede do Tribunal de Justiça, teria que ver. Mas o que eu acho mais fácil é fazer o procedimento que a gente está usando, inclusive na CAP de Porto Alegre, a gente está com essa orientação. Se não tem como enviar o arquivo, está com alguma dificuldade, cria um link em nuvem. Eu sei que não é todo advogado que sabe criar um link em nuvem, mas daqui a pouco tem algum estagiário, algum colega que pode ajudar, e é um procedimento fácil, né? A gente usa um Dropbox, um OneDrive, algum sistema desses, e daí faz o contato por e-mail dizendo, olha, os arquivos estão aqui. Até falando, estou me lembrando agora, esse mesmo formato a gente está usando agora na CAP de Porto Alegre, por envio de arquivos. Até acho que é uma notícia que é bom os advogados saber. Eu não sei se todo mundo conhece a Central de Atendimento ao Público de Porto Alegre, mas ali era onde os advogados estavam levando, entre outros serviços que tem ali de atendimento, né, um dos serviços que é bastante utilizado é do advogado chegar lá com a mídia para ser inserido no EPROC, porque isso, pelo menos por enquanto, não é possível de fazer a partir do escritório. Então, quando veio a pandemia, o foro fechou, a gente teve que criar uma solução alternativa. Então, está disponibilizado no ofício circular 16 e deve estar também no site do TJ, o telefone e o e-mail de contato da CAP de Porto Alegre, de forma que o servidor vai receber do advogado por e-mail a mídia e esse servidor, de forma remota, vai fazer a juntada. E o que estava acontecendo era justamente isso. Alguns arquivos, pelo tamanho, não dava para ser remetidos por e-mail. E a solução que se encontrou era justamente essa, por link em nuvem. E daí o advogado pode peticionar também no processo, dizendo, olha,
não foi possível juntar, estou juntando aqui no serviço tal, conforme link tal. Né? Então, é uma forma de a gente também conseguir, nesse período da pandemia, superar essa limitação que se apresenta. O Marcos Laguna, que é membro da comissão, ele perguntou se não vai bloquear, se o TJ não vai bloquear o acesso à nuvem por parte do servidor. Eu acho até que o que me preocupa bom, eu não sei qual é o tipo de classe de processo, né, mas talvez tenha algum tipo de processo que eu não possa, por exemplo, tornar um link público. Eu optaria, na minha condição, que vou fazer em PDF único, vou mandar o arquivo único. Eu poderia, por exemplo, botar o PDF do processo todo único e parte 1, parte 2, parte 3? Limitados ao Sim, é possível. mega por PDF? Sim, dá para fazer essa divisão. Né? Porque daí cumpriria o que determina ali a resolução e eu posso mandar o processo de capa a capa como combinado. Uma coisa que eu estou me lembrando agora, dessa coisa da digitalização de um bloco só, que uma dificuldade que a gente tem, e isso é específico do EPROC, mas acho que não é só dele, tem algumas situações em que, para poder recorrer, por exemplo, a gente tem que indicar a peça, né? Ou o evento, se não me falha a memória, e essa digitalização por bloco complicaria. Estou me lembrando disso. Nós não vamos ter como nos escapar. O processo físico digitalizado, ele nunca vai ser o processo digital. Nunca vai ser. Né? Então, exatamente, a gente já passou por isso em outros sistemas, e o que se faz é indicar onde é que está o evento, onde é que está a peça no evento. Seja, por exemplo, nesse caso aí que eu dividi em 4, né? Eu vou indicar, está no bloco do evento 2, folha tal, que vai estar numerada, né? Ela está com numeração, então... Quanto a isso, eu até nem vejo tanta preocupação. Claro, eu não vou ter um nível de automação, talvez lá no 2º grau, que eu teria. Mas nós não vamos ter isso, né, quando a gente começar a digitalizar a massa. Sim. Mas eu queria, se não tem algum questionamento específico dessa parte da digitalização, eu queria avançar um pouquinho e tratar do projeto mais bacana aí, que é o projeto maior aí do tribunal, pode ser? Claro, claro. Então, vamos lá. A gente já, como eu disse, desde lá 2017, a gente já pensa na digitalização, e nesse ano a gente começou a trabalhar de forma mais forte um projeto de ampla digitalização. A gente foi surpreendido com essa pandemia e nos forçou a agilizar ainda mais. Foram outros fatores internos ali, de contratação, que não vem ao caso comentar agora, mas o fato é que, por inúmeros fatores, a gente foi forçado a correr ao máximo com relação ao projeto da digitalização. Então, como eu disse, a gente tem uma solução provisória agora para digitalizar os processos, tanto a Faculdade dos Advogados digitalizar, quanto das varas digitalizar alguma coisinha. Até eu não lembro se eu respondi antes a questão do tempo, né, que fora a parte da digitalização do papel para o PDF, a gente precisa de uns 30 minutos por processo, né? Então, não tem como a gente, tipo, por exemplo, aproveitar o momento e digitalizar tudo dentro dos cartórios, não tem como, é um procedimento demorado, tem que ser uma coisa bem planejada. Mas, enfim, o que a gente está planejando é fazer essa digitalização, independente da pandemia, da forma obviamente, por uma licitação. Então, a gente vai contratar uma empresa para fazer toda a parte braçal, que é eles vão pegar o processo, fazer o que a gente chama de higienização, que é tirar o grampinho, ajeitar as folhas, passa na máquina e transforma num PDF. Isso vai cair num aplicativo específico que eles vão ter que trazer pelo contrato, e esse aplicativo vai ser disponibilizado para a gente fazer a indexação. A indexação nesse projeto vai ser mais fácil, então não vai ser esses 30 minutos todos, vai ser menos, não que vai ser 5 minutos, mas vai ser mais fácil porque é um software específico que já vai fazer com que essa divisão já caia no EPROC de uma forma um pouco mais automática. Mas esse projeto, ele é muito bacana, porque ele já está por ser concretizado com a nossa previsão de já em agosto começar a trabalhar. Então, a gente vai fazer com que já, ainda nesse ano, a gente inicie uma ampla digitalização dos processos, começando
por Porto Alegre. A nossa opção foi por começar onde tem mais volume de processos. Então, a gente inicia a comarca de Porto Alegre ainda esse ano. Num segundo momento, a gente vai para as 25 comarcas com maior acervo, né, onde tem mais quantidade de processos, até porque às vezes falta até espaço físico para o pessoal trabalhar. E depois a gente vai para o resto do estado. Todo esse projeto, a gente está estimando a digitalização de em torno de 2 milhões de processos e com é quase uma operação de guerra. A gente vai terminar isso em 18 meses. Até o final dessa administração é para estar praticamente todos os processos cíveis digitalizados. A gente vai ter algum tipo de processo que por um ou outro motivo não vai ser possível, mas praticamente todos os processos cíveis a gente vai digitalizar. E a gente não vai ter, nesse projeto amplo, uma limitação que hoje a gente tem, que hoje a gente não pode digitalizar o que for anterior à lei da taxa única, que é de junho de 2015, porque se a gente fizesse isso, de alguma forma o Estado iria deixar de arrecadar as custas e, fazendo isso, a gente iria cometer improbidade administrativa. Mas isso é uma dificuldade técnica que a gente tem, que já está sendo trabalhada pela equipe de informática. A gente vai superar isso e a gente não vai ter essa limitação que hoje tem na seleção dos processos para digitalização. Isso que tu acabou de mencionar é importante. Tem muitos colegas perguntando para a gente por que não pode antes de 2015. E aí tu já trouxe algo que eu não sabia. Essa dificuldade vai ser superada? Vai ser superado. Infelizmente, hoje não tem como a gente superar, porque não foi para dentro do EPROC. Até isso é interessante. Todo mundo acha que a gente copiou e colou o EPROC para dentro dos nossos computadores, né, da Justiça Federal. Não funciona assim. Essa parte das custas, né, de arrecadação, tudo isso foi desenvolvido do zero pela nossa equipe. Isso não tem igual, né, é diferente do sistema da Justiça Federal. E diversas outras situações também foram desenvolvidas pela nossa equipe. Mas essa das custas, então, sim, para a gente começar o EPROC logo, a gente até poderia ter optado por, não, vamos colocar tudo, mas não fazia sentido para processos novos a gente incluir o sistema de custas anterior. A gente pensou, se for necessário, a gente deixa para o segundo momento, para começar logo. Então, a questão são as custas. Custas e as despesas dos oficiais de justiça, etc. Se a gente não obedece essa regra, a gente vai estar deixando de recolher para o Estado dinheiro público. A gente não pode nem pensar nisso. E uma pergunta quanto a isso, eu já vou colocar duas perguntas aqui que entraram, mas quanto à digitalização do acervo pelo tribunal, como que vai ficar? Tu já tem isso desenhado? Se vai ser no arquivo único internamente, se não vai? Como que vai funcionar? A gente vai usar o mesmo padrão que a gente está usando agora, os blocos. A gente também pensou em fazer mais detalhado do que esses blocos, mas aí a gente coloca isso na ponta do lápis e o projeto da digitalização, em vez de demorar 18 meses, vai demorar 5 anos. Ou então vai sair o dobro do preço. Então, tudo não é só questão de comodidade que a gente tem que ver, né? A gente tem que ver o tempo que o projeto vai levar e o custo para o operário, né? A gente não pode nunca deixar de considerar que é gasto público. Exato. E, colegas, mantendo o padrão da comissão, tá? Que é muito direta, nosso negócio é atender, tá? Uma colega aqui disse que já fez a pergunta, mas foi ignorada. Não é que foi ignorada, é que a gente está se batendo aqui para mexer com a ferramenta e, ao mesmo tempo, passar a informação, tá? Então, acho que ela se refere à pergunta da colega de cima. Boa tarde. Nesse período, como ficará a conferência do processo digitalizado? Digo até mesmo quanto à impugnação de documentos, pois temos que ter presente as lamentáveis possíveis alterações. Enfim, aqui o que se pergunta é como que vai ser. Se não vai ser dado vista para o advogado da parte contrária no meu escritório, que fiz a digitalização, aonde vai ser dado vista desse processo para que ele possa conferir e ver se está ok o físico com o eletrônico, sendo que provavelmente isso não vai acontecer no período de pandemia. E aí, quando é que esse processo que foi digitalizado, ele vai começar realmente a andar lá dentro do EPROC?
Bom, vamos por partes. Primeiro, assim, quando a gente fala do projeto grande, isso aí tem todo um procedimento já estabelecido em que vai ter intimação dos advogados no processo físico para se cadastrar no sistema, depois é dado visto às partes, tem a possibilidade de impugnar. Então, assim, quando for o projeto grande, acho que não vai ser problema. O problema que pode acontecer é agora. Mas a gente tem que pensar com a maioria, como vai ser a maioria dos casos, presumindo sempre a boa-fé, presumindo que vai dar tudo, que ninguém vai fazer nada fora do correto, e o que pode acontecer assim, uma folha foi mal digitalizada, ficou borrada. Bom, daí entra em contato, a folha tal, digitaliza de novo. Bem, se a gente vai tratar de algum caso de exceção, algum caso grave, nesse caso, o juiz pode, então, determinar que se apresente ou então não andar esse processo enquanto não for superado, mas é uma coisa para ser visto no processo, junto com o juiz, caso a caso. Eu acho que cabe a gente aqui pensar de modo geral como é que a gente pode superar isso para que a maioria dos processos a gente consiga dar uma andada nesse período de pandemia. Exatamente. Eu acho que a mensagem mais importante que tem para passar aos colegas, e me permitam se discordam, mas é que eu estou vendo chegar muita notícia de advogado dizendo, olha, o advogado vai ser obrigado a digitalizar processo. Primeiro, orientação do CNJ, obrigação de digitalização de acervo é do tribunal, dos tribunais, qualquer tribunal que seja, né? O que se propôs foi a abertura da possibilidade, né? O tribunal Exato. abriu essa possibilidade e o colega que entender necessário utiliza essa possibilidade. O colega disse assim, não vou digitalizar nenhum processo. Ok. Tranquilo. Né? Então, eu acho que é importante nós termos a possibilidade. Daqui a pouco tem um processo que seria importante que ele já estivesse tramitando por dentro do EPROC, aproveita a oportunidade. Até para não esperar os 18 meses da empresa aí que vai digitalizar. Daqui a pouco, se eu preciso para agora, é uma oportunidade. Eu vejo como algo bom. Mas tudo sendo construído em conjunto, como disse o colega aí, com colaboração. Tá? Deixa eu atravessar outra pergunta aqui, que eu copiei a pergunta, mas eu me perdi no colega, tá? E os processos eletrônicos do ETMs, né? Portal do processo eletrônico, quando migrarão para o EPROC? Eu faço questão de fazer essa pergunta aqui, porque eu ouço ela muitas vezes. Eu também estou curioso para que haja essa migração o mais rápido possível. Então, eu queria saber por que, tecnicamente, ainda não ocorreu a migração e se nós temos notícias por aí. É uma boa pergunta. Eu, pessoalmente, não vejo a hora da gente fechar, fechar o ETMS, o PPE, e trabalhar só com o EPROC. Isso é muita complicação para todo mundo, para os advogados, para os servidores. É muito ruim trabalhar com mais de um sistema. Então, ainda mais o ETMS, que às vezes ainda acaba dando algum probleminha. Mas, assim, respondendo ao questionamento, a gente está trabalhando na possibilidade de migração de processos que são, tanto processos físicos, alguma coisa que ainda tem do GEC, para dentro do próprio ETMS, para ele deixar de ser físico. É uma coisa que a gente está estudando. A gente também está estudando a migração de um processo que já é do EPROC hoje, mas que ainda tramita no ETMS, alguma forma de migração, por enquanto ainda manual. Ainda é quase uma digitalização, só que em vez de digitalizar o papel, vai gerar um PDF e lançar dentro do EPROC. Isso está sendo trabalhado, tem algumas questões técnicas ali que estão sendo resolvidas. A gente já está iniciando um projeto, dia 11 começou um projeto piloto, exatamente numa comarca que tinha poucos processos, acho que uns 150, que eram do ETMS e poderiam ser no EPROC, e já foi autorizado a fazer essa migração ETMS-EPROC. Então, isso tudo está acontecendo. O que não dá para fazer hoje é a migração, obviamente, né, daquilo que é do juizado especial, né, porque tanto o juizado especial civil quanto o da fazenda, a gente não tem ainda o EPROC funcionando, isso vai ficar para um pouquinho mais adiante, agora a nossa prioridade é o crime. Então, essa migração, infelizmente, vai ter que ficar para depois, mas tenho certeza de que a possibilidade da gente abandonar totalmente os processos de PPE e TMs está sempre presente, é alguma coisa que é importante para a gente, até porque acaba liberando a própria equipe de TI, né, que a gente tem que manter uma equipe lá para ficar fazendo a manutenção desses sistemas. Isso é importante que os colegas observem, né, porque quando a gente viaja no interior capacitando os advogados, a gente acaba falando também
com os servidores da localidade, né? Claro, o nosso problema, eu acho que ele é um pouco maior. Teve uma época aí no país que a gente lidou com 48 sistemas de processo eletrônico, mas todo mundo quer trabalhar com um sistema só, e acho que é importante ter a visão que os servidores também não querem trabalhar com 2 sistemas, né? Há um pedido interno, inclusive, acredito, para que se consiga trabalhar com só. Oi? Se fosse só 2, estava bom. Só que são 5. A gente tem um monte de sistema. Então, quanto menos sistema... não adianta, é aquilo que a gente já conversou, a gente está num período de transição. É complicado para todo mundo. Mas é um período, a gente supera isso. Doutor André, nós estamos com um pouco menos de 15 minutos ainda para o término da live. O Instagram termina e corta a live com 1 hora de andamento. E eu queria saber de ti, assim, o que tem de novidade aí, o que o tribunal tem de novidade para nós, principalmente quanto ao EPROC, que é o processo eletrônico, o que vocês têm aí de novo. O doutor André já está acostumado comigo perguntando isso. Cada vez que eu vejo ele, eu fico cutucando e perguntando o que está saindo do forno. E os colegas estão perguntando, então gostaria de saber algo nesse sentido. Vamos lá, então. O que a gente tem de novidade é a implantação do EPROC na área criminal. A gente tinha uma expectativa de estar um pouco mais adiantado com isso, achando que a gente ia poder, de novo, usar o termo, né, copiar e colar o sistema de Santa Catarina. Mas não deu muito certo isso. Eles acabaram em Santa Catarina desenvolvendo alguma coisa um pouquinho diferente das regras estabelecidas pelo TRF na construção do sistema. Não vem ao caso a questão técnica, mas o fato é que a gente não pôde aproveitar tudo que a gente imaginava que ia aproveitar. Então acabou demorando um pouco mais do que a gente gostaria, o início do projeto do crime. Mas a boa notícia é que vai começar logo. Lá a gente vai iniciar um projeto piloto da área criminal, especificamente na área de violência doméstica, nas varas de Porto Alegre e também na vara de Santa Maria, que é uma vara que tem uma vara também especializada em violência doméstica. Esse piloto ele vai ficar até o dia 3 de agosto. No dia 3 de agosto, a gente inicia a expansão do EPROC em todo o estado. Essa expansão, nessas classes, é importante deixar claro. Oi? Nessas classes. Não, isso que eu ia comentar. A expansão ela não é limitada à violência doméstica. Quando a gente iniciar a expansão no dia 3 de agosto, é para tudo, exceto o juizado especial criminal. Esse, como tem a parte das turmas recursais, é por isso também que não tem o GEC nem o GEFAS, a gente não tem ainda a pronta parte das turmas recursais, então o GEC fica fora. Agora, o resto todo, todas as classes do crime, entra júri, entra processo comum, tudo vai entrar a expansão a partir, então, do dia 3 de agosto. A expansão, de novo, ela vai começar pelas maiores comarcas para a gente abranger um maior número de processos. A gente inicia, então, com Porto Alegre, depois a gente vai para as finais, depois a gente vai para as comarcas maiores, deixando as varas judiciais, que têm menor volume, por final. Mas esse final, ele está aqui, ele já é nesse ano. Então, esse cronograma a gente vai ser amplamente divulgado, mas ele é um cronograma assim, provisório, digamos, e que vai ser submetido ao comitê de EPROC, depois ao presidente. É uma proposta interna nossa, mas tudo indica que a gente vai por aí mesmo. Então, o que é importante a gente saber é que no dia 15 começa o piloto na área da violência doméstica, 3 de agosto começa a expansão em Porto Alegre, depois nas finais, e até o final de novembro desse ano está todo o estado com o EPROC na área criminal implantado. Tem também a intenção da administração de acabar essa administração com as demais matérias, para a gente completar tudo, deixar fechadinho o EPROC. Mas daí esse detalhamento ainda não foi feito, porque precisa fôlego também para abrir o sistema, ver o que tem, o que não tem, para a gente fazer um planejamento bem concreto. Mas em linhas gerais, essa é a notícia que está mais saindo do forno, né, digamos, sobre o EPROC. E deixa eu ver aqui o que mais. Se a gente tiver tempo, eu queria falar de um outro assunto sobre as audiências virtuais também. Pode ser agora? Claro, pode ser agora. Certo. Bem, foi recentemente autorizado pela Corregedoria a realização de audiências totalmente virtuais.
a gente tinha já um ofício circular de número 35, que possibilitava ao magistrado, de alguma forma mais pontual, ouvir uma testemunha por um WhatsApp, fazer uma conciliação por um Skype, alguma coisa assim. Mas isso era um projeto que foi gestado num período anterior à pandemia. Quando a gente foi pego nessa situação de parar tudo, a gente tá vendo a necessidade de começar a movimentar esses processos. E aí não faz diferença se eletrônico ou não, o fato que a gente tem processos que precisam da audiência, e se a gente não tiver alguma ferramenta para a gente resolver alguns, talvez não todos, mas alguns desses casos, já é bom. Então, o CNJ disponibilizou para a gente uma ferramenta que é da Cisco, que se chama WebEx, que é uma plataforma para videoconferência que a gente pode fazer essas audiências de uma forma bem bacana, assim, bem simples. É claro que a gente sabe que vai ter testemunha, vai ter processo que a pessoa não vai ter uma habilidade, digamos, para participar dessa audiência, mas a gente já está vendo que isso é possível fazer, tem colegas fazendo, os nossos colegas estão muito ansiosos, querendo trabalhar, e isso é uma forma que vai fazer com que eles consigam tocar alguns desses processos. Está sendo iniciado agora na sequência, algumas reuniões institucionais para deixar tudo bem alinhado, mas é importante saber que a gente já tem essa possibilidade, existe uma autorização, então é possível que os advogados agora comecem a ser chamados, convidados a participar dessas audiências virtuais. E a gente que está acostumado já com videoconferência, a gente vê que funciona, dá para fazer uma boa parcela dos processos, eu acho que a gente vai conseguir impulsionar dessa forma. E como que funciona esse tema das audiências, né? Na produção de provas, enfim, que é algo bem delicado, que eu vejo que já está sendo enfrentado esse tema ali na Justiça do Trabalho. As audiências, elas vão ser feitas dentro do ambiente do judiciário, e aí telepresencial de alguma maneira, ou dentro dos escritórios? Como que se pensa nisso? A ferramenta permite que todo mundo faça a audiência da sua casa, o juiz na sua casa, o advogado no seu escritório na sua casa, as testemunhas também. Se houver concordância das partes que a testemunha seja ouvida em casa, ok, não vai ter problema, não precisa ir no fórum. Claro, se tem uma situação delicada que a testemunha pode estar, de alguma forma, sendo coagido, que é exceção, bom, daí se combina com o juiz dela ir até o fórum, ser ouvido numa sala separada, o sistema também permite isso. Mas isso também vai ser um caso excepcional, não imagino que na maioria dos casos a gente vai ter esse tipo de problema. E, de novo, se tiver algum caso, alguma questão concreta no processo, leva isso para o juiz e vai, então, no caso concreto ali, vai ser superado. O importante é que a gente tenha uma ferramenta disponibilizada pelo CNJ e uma autorização da Corregedoria para que em alguns processos o advogado possa pedir, olha, eu gostaria de fazer audiência aqui, ou que o juiz, olha, quem sabe a gente faz uma audiência aqui também, para poder impulsionar os processos. Como eu disse, a gente está fazendo reuniões, a Corregedoria está fazendo reuniões toda semana, a gente já fez reuniões ontem com 50, outra com 40 colegas, e o pessoal está muito ansioso, o pessoal quer fazer as audiências, e como eu disse, é uma forma de a gente conseguir, pelo menos uma parte desses processos, a gente impulsionar. Mas havendo o pedido de que não se realize audiência nesse formato por uma das partes, aí segue o padrão. Tem que, como regra, tem que ter um motivo concreto, né? O fazer porque eu não estou afim, né? Daí, um advogado de um réu que não quer que o processo ande, por exemplo, daí fica ruim. A gente tem que pensar na jurisdição. Agora, se tem um motivo concreto, olha, não tem nenhum equipamento em casa, ou a testemunha não tem como vir, se tiver alguma coisa concreta, isso, com certeza, isso vai ser levado em conta. Mas a ideia é que a gente tenha a colaboração da Defensoria Pública, do Ministério Público, dos advogados, para a gente poder impulsionar esses processos. Não? Acho que é interesse de todos que os processos andem. Claro, é interesse, mas a preocupação sempre é no sentido de não haver contaminação da prova, né? Mas isso seria uma discussão posterior, né? O doutor Bica, que é nosso conselheiro aqui da minha terra também, de Guaíba, perguntou se já não dá para armazenar os processos criminais digitalizados desde agora. Eu acredito que vai começar tudo junto ali, né, por agosto.
Não entendi, seria incluir os processos criminais no EPROC? Eu acredito que seja nos voluntários, né? Mas não vai haver essa classe ainda liberada internamente, né? Não. Primeiro, só depois da implantação. Primeira coisa, tem que esperar a implantação. E a outra coisa, a gente tem alguns problemas técnicos ali. A gente já está preparado para fazer a digitalização do cível, porque foi desenvolvida uma rotina interna para o processo não ficar duplicado. A gente logo que a gente começou a digitalização, alguns processos ficaram duplicados, mas isso não tinha consequência prática. Mas no crime isso não pode acontecer, porque um processo duplicado hoje, ele significa que quando tirar uma certidão de antecedentes do réu, ele vai ter o dobro de antecedentes do que ele tem. Isso a gente não pode permitir que aconteça. Então, a inclusão de processos no EPROC digitalizados já está sendo estudado, mas a gente não vai começar por aí, porque primeira coisa, depende de uma questão técnica para ser superada. O conselheiro seccional Augusto Solano falou aqui que os processos do GIG aqui em São Gabriel ainda não é possível pelo EPROC, somente físicos. Vocês têm alguma notícia nesse sentido? O GIG, a gente tem um estudo pontual, a gente está bem em fase de estudo mesmo, da possibilidade de incluir no EPROC, e que já existe, aquela parte que tem o mesmo tipo de processo da fazenda, né, creche, medicamentos. Isso é o que a gente tem estudando agora, que está no forno agora, mas ainda não tem nenhuma definição. Agora, o GIG normal, digamos, ato infracional ou medidas de proteção, tudo isso aí ainda não foi estudado. A gente agora vai focar na implantação do crime e logo que der, como disse, a intenção da administração é colocar esses processos o quanto antes. A gente quer colocar tudo o quanto antes, mas a equipe é uma só. Então, agora é foco no crime e logo que der a gente já vai começar a trabalhar nessas definições também. Colegas, uma mensagem rápida, até porque a gente está chegando bem no finalzinho da live. Peço para que vocês se inscrevam aí no perfil da CDTI, que é o perfil oficial da Comissão de Tecnologia da OAB do Rio Grande do Sul. Essa live ela vai depois lá para o YouTube, então quem está assistindo no YouTube se inscreve por lá também, porque nós temos conversado com os tribunais e tentado trazer as notícias para atingir, para comunicar toda a advocacia. Então, como o nosso estado é muito grande, o ideal é que todos tenham acesso a esses perfis aqui para que a gente possa ter um canal de contato mais rápido. Doutor André, nós temos uns 2 minutinhos até a live cair. Eu já quero agradecer a tua participação e a disponibilidade tua e do tribunal de participar conosco aqui, dizer que está sempre aberta a palavra para vocês e te deixo a palavra aí para que tu possa nos dar uma mensagem final. Eu vou, de novo, agradecer a oportunidade, agradecer essa conversa. Eu acho que é muito importante a gente ter um contato bem frequente, especialmente com a OAB, porque a gente está numa fase de grandes transformações. Esse projeto da digitalização é enorme, vai atingir milhares de advogados, tem muitos que ainda não estão cadastrados. Então, eu vou também me colocar à disposição da OAB para sempre que for necessário a gente trazer informações ou questionamentos, para a gente ter um canal direto, porque é só dessa forma que a gente vai atingir o nosso objetivo, que é o mesmo, né? Na verdade, no fundo, o que a gente quer é a mesma coisa, né? Então, eu fico à disposição, agradeço muito a oportunidade e desejo uma boa tarde ao senhor e a todo mundo que acompanhou aí a nossa live. Obrigado, doutor André. O doutor Carlos Tomás Ávila Albornoz, que é o nosso sempre presidente da comissão, ele colocou lá que nós tínhamos que ter uma live parte 2 e provavelmente surgiria a necessidade de uma live parte 3. Todos têm Vamos marcar. Eu estou vendo que um monte de gente dizendo não foi respondida, tal, porque passou lá para cima e nós temos o tempo de 1 hora. Então, continue se comunicando com a comissão. Eu sempre me responsabilizo por entregar aí o conteúdo para os advogados. Me demandem, manda para mim lá dentro da OAB que eu peço auxílio ao doutor André e à sua equipe para que entregue a resposta. Então, tu tá vendo aí nos comentários que o pessoal está muito ansioso, não sou só eu, então, não estou sozinho quando eu chego nas reuniões perguntando coisa e tal. Então, muito obrigado a todos os conselheiros, presidentes de subseção, advogados que nos prestigiaram e a equipe do tribunal, vi que a Sharon estava por aqui em algum momento. Então, obrigado pela equipe do tribunal e, mais uma vez, obrigado pela tua disponibilidade. Fico à disposição. Um grande abraço. Um abraço, até mais. Até mais.